Bem-vindos ao terceiro episódio do DonaCast, o podcast da saúde da mulher. Hoje com um assunto que eu sou fã dele, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é reposição hormonal feminina. Do climatério à menopausa, estrogênio, progesterona e testosterona, que são os 3 hormônios que nós usamos. Esse DonaCast vai ser muito informativo, muito prático. Eu vejo a quantidade de mulheres que vão na clínica e que têm essa dificuldade, não entendem muito bem, têm medo da reposição hormonal. E eu vim aqui hoje para falar exatamente sobre isso, para tirar os medos de vocês, para deixar claro todas as vantagens que a reposição hormonal, quando necessária e bem feita, traz para vocês. Curtam esse episódio, desde já. Olhem aqui embaixo na tela o meu Instagram, já comecem a me seguir e sempre lembrando, como nos outros episódios, que no final deste episódio eu vou estar lá, 20 minutos no meu Instagram, respondendo as perguntas que vocês têm. Vamos lá. Para falar de reposição hormonal, é muito importante vocês entenderem sobre quais hormônios eu estou falando. Estrogênio, progesterona e testosterona. O estrogênio ou estradiol é o hormônio feminino por excelência. É o hormônio que vocês começam a produzir nos ovários assim que antecede um pouco a menstruação e vão continuar produzindo esse hormônio até a data da menopausa, que é quando param as menstruações. Você estará na menopausa quando decorrer 12 meses da última menstruação. E aí, o ovário praticamente não produz mais o estradiol. E por que ele é tão importante? Porque esse hormônio é o que dá, de fato, de direito, quase todas as características femininas. Então, ele é muito importante para o cabelo, para o torneamento do corpo, para as linhas do corpo que vocês têm, para toda a parte da beleza da pele, para a proteção do osso, proteção do coração. Ele é o hormônio que tem extrema importância para o útero também e no decorrer da vida de vocês. Sempre que vocês tiverem uma quantidade boa do estradiol, vocês estarão bem. O segundo hormônio, menos importante, é a progesterona, que ele tem uma função muito importante para favorecer a gravidez, para manter a gravidez e também tem uma função importante no bem-estar emocional das mulheres. Quando a mulher chega lá no climatério depois dos 40, que a progesterona é o primeiro hormônio que começa a diminuir, acontece isso, uma das primeiras alterações que vocês percebem é a mudança no humor. Ansiedade, menos facilidade de dormir. Então, a progesterona tem essa função na gravidez extremamente importante. Ela tem uma função dentro do útero que também é muito importante para não permitir que esse útero espesse demais e ajuda, da mesma forma que o estrogênio, mas em menor intensidade, sobre a proteção do osso contra a osteoporose. E o terceiro hormônio importante para a mulher, e talvez aí venha a primeira, não é dúvida, a primeira coisa que vai chamar a atenção de vocês, que é a testosterona. Sim, todas vocês produzem testosterona, obviamente, por ser um hormônio masculino por excelência, numa quantidade muito menor, entre 15 a 25 vezes menos do que nós homens produzimos. Só que a testosterona ela tem uma ação muito importante na vida da mulher e é o último hormônio que passa a diminuir mais com o período do climatério e da menopausa. A testosterona é extremamente importante para a libido, para o cabelo, para o coração, protegendo contra as doenças cardíacas, para melhorar toda a musculatura de vocês, também ajuda na prevenção da osteoporose. Então, ela tem, sim, inúmeras funções. No humor, ela é importante. E muitas vezes as mulheres acreditam que não, testosterona só faz mal para a mulher, é um hormônio que não é nosso. Claro que é, claro que é. Vocês produzem ele
nos ovários, em menor quantidade, e nas suprarrenais, em maior quantidade. Então, falando desses 3 hormônios, vocês já sabem, a partir de agora, que nós vamos trabalhar com a reposição desses hormônios. Uma pergunta que vem bastante é: em que momentos a mulher tem necessidade de fazer a reposição hormonal? Reposição tu vais fazer quando o que era produzido pelo teu ovário já não tem mais. Ou está numa quantidade tão pequena que vocês estão começando a sentir a falta desse hormônio. Ok? Então, aí vem o nome reposição. Eu não vou fazer uma substituição de hormônios. Eu vou repor o que o teu ovário já não está produzindo na quantidade adequada. Então, o climatério depois dos 40 pode ser, aos 44, aos 47, o início do momento em que eu vou fazer essa reposição para você, dependendo dos sintomas que você estiver. Então, não tem que aguardar chegar na menopausa cheia de sintomas para você começar a suplementar dos hormônios que diminuem gradativamente, devagarinho, desde os 35 e principalmente após os 40 anos. Agora, tem mulheres que não podem usar. São as contraindicações da reposição hormonal. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Mulheres que estão com câncer de mama em atividade, câncer de endométrio em atividade, lúpus eritematoso sistêmico não bem controlado, pacientes que têm porfiria, que é um problema no sangue de vocês, pacientes que tiveram tromboembolismo, trombose, um AVC, todas elas têm contraindicações para fazer a reposição hormonal. A gente pode, em algumas dessas, ainda discutir. Mas sim, existem as contraindicações. Agora, eu quero que vocês gravem muito bem. Eu sou fã número 1 da reposição hormonal. Minha mãe tem 84 anos, usa a reposição hormonal há mais de 30. Por quê? Porque se o corpo de vocês vai muito bem até o momento em que começa a diminuir os hormônios, por que não dar para ele o hormônio certo na data e pelo tempo adequado para fazer com que vocês continuem vivendo bem? Então, chama a minha atenção muito na clínica que quando tu fala, vamos fazer a reposição hormonal, a primeira coisa que vocês perguntam é: mas doutor, esse hormônio que o senhor vai me dar não causa câncer? Primeira pergunta que vocês têm que se fazer. Vocês acham que a Anvisa, o FDA americano, ele iria deixar nós usarmos uma medicação que dá câncer? Então, desde já, tirem da cabeça de vocês esse medo de que reposição hormonal dá câncer. Não, ela não dá câncer. Por que, então, que vocês não podem usar quando estão com câncer de mama? Porque este tumor ele é estrogênio dependente. Então, se você tem o tumor e eu vou usar uma reposição que tem estrogênio, este tumor poderá crescer. Mas ele não é causador. Então, primeiro ponto bem claro hoje, no episódio do Anacast, é: reposição hormonal não dá câncer. Agora, é fundamental que vocês acreditem e confiem nisso. Porque não tem nenhum problema vocês decidirem: olha, eu não quero fazer reposição hormonal, desde que essa decisão de vocês seja embasada. Não é porque a vizinha, porque vocês ouviram falar que dá câncer, e aí vocês têm pavor e não usam. Vou fazer uma pergunta. Quantas amigas de vocês usam hormônio da tireoide a vida inteira? Ou depois dos 40, porque a tireoide dela deixou de funcionar? Ninguém fala que o hormônio da tireoide dá câncer.
E vocês também não se perguntam que os hormônios que nós estamos repondo para vocês, ou vamos iniciar a reposição, acompanharam vocês a vida inteira. É o que tem no ovário de vocês: estrogênio, progesterona e testosterona. Então, pelo amor de Deus, parem de ter medo com a reposição hormonal e câncer de mama. E câncer em geral. Não dá. Posto isso, eu tenho que explicar para vocês que hoje existem diversos tipos de formas de eu dar um hormônio. Ok? E o grande medo que vocês têm em relação ao câncer, ele apareceu lá em 2002, num estudo americano, que ele escolheu mulheres completamente erradas para fazer o início do uso da reposição hormonal, escolheu hormônios completamente fora de propósito, que hoje, ou melhor, há muitos anos nós não usamos mais esses hormônios, ok? Porque se eu falei para vocês que uma mulher que usa hormônio da tireoide usa o hormônio igual ao produzido da tireoide, pois na reposição hormonal nós vamos usar o hormônio igual ao produzido pelo ovário, ou seja, estradiol. Aí vem um ponto fundamental na reposição hormonal. Nós devemos usar hormônios bioidênticos, ou, o que mais modernamente está se usando, isomoleculares. E aí muitas de vocês acham que o hormônio bioidêntico é só aquele hormônio manipulado na farmácia. Não. Bioidêntico significa dizer que eu vou dar para você um hormônio exatamente igual ao que o teu ovário produzia. Ele pode ser manipulado em uma farmácia de responsabilidade, onde a matéria-prima é de boa qualidade, mas existem hoje inúmeras marcas de hormônios bioidênticos. Estradiol. Ok? Isso é extremamente importante. E quando eu faço uma reposição, eu tenho que repor um hormônio igual. Então, usar tibolona, usar esse produto não deve ser mais usado, porque ele não é um hormônio bioidêntico. Ele não faz a mesma ação que o estradiol do ovário de vocês faz. Porque assim, quando eu te dou o hormônio, ele tem que entrar num carrinho, esse carrinho tem que pegar ele, e ele vai chegar lá no órgão onde ele tem que agir, seja no útero, seja no ovário, seja na mama, no cérebro, na pele, e ele tem que achar a fechadura, que é o receptor. Se eu dou um hormônio bioidêntico, essa fechadura casa com o receptor. Fica tudo perfeito. E o efeito do hormônio que eu vou te dar é ótimo. Agora, se eu te dou um hormônio parecido ou que exerce mesmas funções, o negócio entra meio atravessado e não vai ter os mesmos benefícios. Então, segundo ponto importante hoje, reposição hormonal é com hormônio bioidêntico, que significa dizer que é hormônio igual ao produzido pelo teu ovário. E naquele estudo de 2002, para vocês terem uma ideia do absurdo que foi, eles usaram hormônios de éguas prenhas. Eles usaram uma progesterona sintética, não igual à produzida no ovário. Então, esqueçam isso. A reposição que se faz hoje, ela é completamente diferente. Ela tem inúmeras vantagens. O estrogênio, estradiol, nós podemos usar ele em forma de comprimido, em forma de gel na pele, adesivo, colocar esse estrogênio na via vaginal ou também na forma de implante. Os melhores hoje são os transdérmicos, né? Seja através de gel ou através de adesivo. Nas mulheres que não podem ter o efeito do estrogênio em todo o corpo, a gente usa o estrogênio vaginal. E a outra forma é o implante, onde a gente faz um depósito de um pellet ou de uma substância que ela é absorvível de estrogênio embaixo da pele. Esses são os melhores. E o comprimido ele não é tão bom quanto essa forma. Por quê? Toda vez que tu tomar um comprimido, ele vai passar pela primeira vez no fígado. E aí ele já perde alguma quantidade e algumas características desse hormônio. Por isso,
Por exemplo, que mulheres que são hipertensas, etc., que já tiveram há muito tempo uma trombose, não devem usar comprimidos de reposição hormonal. Se tu quer fazer uma reposição exatamente como o teu ovário, da forma mais fisiológica, é através do gel, através do adesivo e, por último, através do implante, e não do comprimido. Os efeitos benéficos do estrogênio são fundamentais. Agora, é óbvio que a mulher vai fazer a reposição sempre do estrogênio com progesterona, quando a mulher tem útero. E quando a mulher não tem útero, ela vai usar, geralmente, só o estrogênio. E qualquer mulher pode usar qualquer dose de hormônio. A melhor dose de hormônio vai ser avaliada conforme os teus sintomas, conforme a tua idade e conforme a tua história clínica. Isso aí é fundamental. Fundamental. A reposição não é receita de bolo. Ela é personalizada. Se você é diabética, tem sobrepeso, usa remédio para tireoide e tem colesterol alto, o meu pensamento é um. Se você é uma mulher completamente rígida, com 48 anos, que faz 5 vezes atividade física por semana, tem o peso normal, eu posso pensar em outro, em doses diferentes, porque tudo eu tenho que avaliar para saber as interações que este hormônio vai ter com o restante dos teus medicamentos e com o teu corpo como um todo. A progesterona, a melhor que existe hoje, é a progesterona natural micronizada. Não são as progesteronas que simulam um efeito desta progesterona natural. Portanto, essas outras são as sintéticas. Nós temos que usar as bioidênticas. Também podemos usar a progesterona em forma de comprimidos para tomar, em forma de cápsula que podem ser colocadas na vagina, através de adesivo ou até algumas vezes de gel e de implantes, que também se usa, mas ela perde alguma função, principalmente aquele efeito benéfico que a progesterona tem para melhorar a ansiedade, a irritação, aquele desconforto que a mulher de 42, 44 anos começa a sentir, 46 anos, que o primeiro hormônio que diminui normalmente é a progesterona. Aí as mulheres podem ficar sem menstruar 60 dias, 70 dias. E aí vocês começam a ver que o fluxo menstrual muda. Está aí o momento de iniciar o uso da reposição de progesterona. Que ela tem, como eu falei, um efeito cerebral, um efeito no endométrio, um efeito no osso. Ela tem um papel secundário na reposição, mas ela é extremamente importante. E alguns sintomas que vocês começam a ter na reposição no início, por exemplo, dor na mama, um pouquinho de dor de cabeça, isso é um sinal de que talvez a dose de estrogênio esteja um pouco alta e que nós temos que balancear melhor isso. Ok? Então, é muito importante. O terceiro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é: mulheres com útero vão usar estrogênio e progesterona. Mulheres sem útero podem usar apenas estrogênio. Ok? Um outro dado que cada vez tem crescido mais no meio ginecológico e que as mulheres estão cada vez mais procurando e cada vez tem mais trabalhos mostrando a eficácia é da testosterona. Tanto que a sociedade brasileira, a sociedade americana, a europeia, elas validam, elas chancelam o uso da testosterona quando a mulher tem o que nós chamamos de síndrome do desejo hipoativo. Essa, hoje, é a única indicação formal para se usar testosterona na mulher. Mas e aí eu vou usar isso aí, vai me dar crescimento de pelos, vai me engrossar a voz, eu vou estar com um clitóris diferente? Óbvio que não. Tanto é que sempre que nós formos usar testosterona, eu preciso manipular, porque não tem nenhuma medicação pronta específica para mulher. Para homem tem, mas jamais, se vocês têm um marido, namorado que usam a testosterona em forma de gel, vocês vão usar.
porque a dose dele é muito, muito, muito maior. Então, temos que manipular, e na mulher a gente usa de 0,3 a 5 miligramas de testosterona. O homem usa 12, 15, 20, 30 miligramas. Ok? Então, jamais façam isso. Agora, existem muitas mulheres, cada vez mulheres mais empreendedoras, mais ativas, mais dinâmicas, que ao nós dosarmos os hormônios, além de ter uma alteração no desejo, e saibam vocês que existem inúmeras causas da mulher diminuir o desejo, estresse, ansiedade, medicamentos que vocês usam, entre eles os antidepressivos, as pílulas anticoncepcionais, então, são vários fatores. Não é só a redução da testosterona. Mas nesses casos, e quando a mulher nota algumas alterações emocionais, uma perda da força muscular ou a perda do desempenho muscular, a testosterona, sim, tem indicação para ser usada numa dose adequada por tempo limitado. Agora, nós vamos sair usando hormônio indistintamente? Você chegou no consultório, está com sintomas e eu já começo? Não. É feita uma avaliação detalhada, através de todos os exames laboratoriais. Muitas vezes fazemos todas as dosagens hormonais para saber como vocês estavam antes, como vão ficar depois. A gente sempre solicita exames de ecografia transvaginal, de ecografia mamária, mamografia, eco de abdômen total. É uma avaliação personalizada. Isso tem que ficar muito claro. Eu realmente sou adepto, sou fã número 1 da reposição, porque eu vejo as minhas pacientes cada vez viverem melhor quando você faz essa reposição hormonal particularizada. É para você, Maria. É para você, Roberta. Cada uma tem a sua particularidade. Então, isso é muito importante vocês entenderem para ficarem tranquilas, serenas. E aí, por quanto tempo eu vou usar? Ah, não, só dá para usar hormônio por 5 anos. Mentira. Nós podemos usar hormônio indefinidamente, mas sempre adequando conforme a tua idade e a tua história clínica e se tiver doenças associadas. Agora, o que tem tempo é quando começar, até quando começar. Isso se chama janela de oportunidade. E os trabalhos deixaram muito claros que a janela de oportunidade para se usar é até 10 anos após a menopausa. Isto é, você parou de menstruar aos 50, você tem até os 60 para começar a usar a reposição hormonal. Depois disso, teoricamente, os riscos são maiores que os benefícios. Vírgula. Se você tiver 62 anos, parou de menstruar aos 50 e você for uma mulher rígida, que não fuma, magra, que faz atividade física, que não tem outras doenças, sim, eu posso te dar um cheirinho de hormônio para você ficar melhor. E sempre fazendo a avaliação adequada, e o acompanhamento é fundamental. Nenhuma mulher que faz reposição hormonal tem que esquecer do ginecologista. Não, no mínimo, uma vez por ano, bate na porta para nós conversarmos. E no início da reposição, começa, 2 ou 3 meses depois, vem para avaliar quanto você está melhor e quanto você ainda não melhorou. Certo? Para todas vocês, reforço. Está aqui, ó, o meu Instagram. Se inscrevam, me sigam lá. E não se esqueça que no final do DonaCast de hoje, eu vou estar lá durante 20 minutos respondendo as perguntas de vocês. Também tem aqui o telefone da clínica, se precisarem. Está aí todos os meus contatos. Então, eu preciso dizer para vocês, e eu vim aqui para falar hoje no DonaCast, para tirar esse monte, essa quantidade imensa de preocupações que vocês têm ao usar reposição hormonal. E existe, por exemplo, casos raros, graças a Deus, mas, por exemplo, crianças que nascem sem a tireoide funcionando e vão usar hormônio tireoideu a vida inteira. Então, tirem da cabeça esse problema de que a reposição hormonal ou dá câncer ou engorda. É outra mentira. Pelo contrário,
vocês vão engordar muito mais se não fizerem a reposição. Por quê? Quanto menos estradiol vocês tiverem no corpo, menos ele vai equilibrar o metabolismo de vocês e mais vocês vão acumular gordura. Os trabalhos têm mostrado que uma mulher que não faz reposição hormonal ganha, em média, de 1 kg a 1,3 kg por ano de menopausa. Com os hormônios, isso não acontece, porque eu vou te deixar exatamente ou muito próximo do que você estava antes do teu ovário parar de funcionar. É simples. Não tem nenhuma fantasia atrás disso, né? Nós precisamos, à medida que o tempo passa, suplementar, repor o que nós não temos mais, com responsabilidade, com, no caso, a reposição hormonal bioidêntica, procurando sempre não usar a via oral. Mas eu não posso usar comprimido? Pode, mas você tem que saber que os benefícios do comprimido são um pouco menores do que os benefícios do gel do transdérmico. Agora, vocês também não podem acreditar que é apenas a reposição hormonal que vai deixar vocês linda, maravilhosa, sem nenhuma doença, vivendo eternamente muito bem. Não, cada um tem que fazer a sua parte. E esse grande medo que vocês têm da reposição hormonal, agora vocês abram bem os ouvidos. A reposição hormonal, ela pode aumentar o risco de câncer de mama em torno de 1,26 vezes. Sabe quanto a obesidade aumenta o risco de vocês para câncer de mama? 20 vezes. Mas com isso vocês não têm preocupação. Vocês estão sabendo que isso dá muito mais risco de câncer de mama do que a reposição. Então, isso deve ser debatido. Isso deve ser avaliado, tratado pelo ginecologista. A reposição hormonal faz parte de um tratamento integrado, integrativo, onde eu vou avaliar tudo de vocês, para que o resultado seja extremamente benéfico. Então, não podemos esquecer aqui o quarto ponto fundamental. A reposição hormonal tem uma janela de oportunidade para ser usada. E não deve ser esperada o início da sua utilização apenas quando a mulher está na menopausa. Não. A resposta é não. Depois dos 40, vocês devem prestar muito atenção em diversos sintomas leves que vocês têm, para nós começarmos a equilibrar os hormônios agora. Porque aí vocês não vão chegar no consultório morrendo de calorões, já insatisfeitas com o peso de vocês ou com outras patologias associadas. Isso é muito importante. Quem faz reposição hormonal tem que estudar sempre, tem que se atualizar constantemente para dar a vocês as melhores alternativas na reposição hormonal. A literatura é muito ampla, é muito vasta e mostra que as mulheres que fazem reposição hormonal vivem melhor, são mais longevas, têm menos doença, se gostam mais, se sentem muito mais bonitas. Ele é um tratamento, e reforço aqui, que deve ser feito com os hormônios bioidênticos. Não tenham medo. A reposição hormonal, seja ela só de progesterona, seja só de estrogênio e progesterona, ou estrogênio, progesterona e testosterona, em mãos adequadas, quando bem indicada, vai trazer inúmeros benefícios para vocês. Inúmeros benefícios. Então, como em todos os episódios, vai aí as minhas considerações finais e o que vocês devem fazer. Primeiro, esqueçam que a reposição hormonal dá câncer de mama. Segundo, optem sempre por usar hormônios bioidênticos. Terceiro, não se usam hormônios sintéticos que não sejam bioidênticos, como tibolona e outros, deixou-se de usar. Quarto, aproveitem sempre a janela de oportunidade para iniciar a reposição hormonal, até 10 anos da data da menopausa. Assim,
todas vocês viverão muito melhor, monitoradas, controladas e terão um desfecho na vida de vocês durante muitos anos que vão deixar vocês muito felizes. Reposição hormonal é vida para as mulheres. Não tenham medo. Obrigado pela presença de todas e espero vocês no meu Instagram.